Boa noite, meu nome é Bianca Aparecida Derrizio e hoje eu vou falar sobre a energia subterrânea. A ideia principal do projeto é usar a fiação subterrânea. Além da questão estética mais agradável às cidades, a fiação subterrânea evita problemas de descarga na rede elétrica, diminui os apagões nos bairros e reduz o risco de queda de raios. É comum hoje a gente se deparar com os postes e fios de energia cortando os céus da cidade. Porém, o cabeamento aéreo ele pode representar alguns perigos. Além da poluição visual e do alto custo de manutenção, ele está exposto ao risco de vandalismo, ventanias e trovoadas. Hoje, uma solução inteligente para substituir esse tipo de fiação é utilizando a subterrânea. Ela pode abranger toda a rede elétrica, bem como a rede de cabos de telefonia, TV e até mesmo internet. O procedimento para a instalação da rede subterrânea consiste na instalação de dutos enterrados em valas. O sistema subterrâneo é mais duradouro e, a longo prazo, acaba sendo economicamente mais viável. Isso acontece porque os custos com o reparo chegam a ser 80% menores do que na rede aérea, exigindo menos substituições de cabos e consertos mais espaçados. A primeira experiência no Brasil com fiação subterrânea foi em 1938, lá no Rio de Janeiro. O propósito é expandir a fiação subterrânea por todo o território nacional, usando exemplo aí Barcelona, Londres, Amsterdã, Paris e Washington, que são citadas com frequência por engenheiros e arquitetos como exemplos de cidades que enterraram praticamente toda a sua fiação. A energia central da cidade de São Paulo é subterrânea há mais de 20 anos. A Enel, Distribuição de Energia de São Paulo, realizou 2 processos de conversão, um na Vila Olímpia, onde foram enterrados fios elétricos em 13 vias da região, aproximadamente 4,2 km de extensão, e outro na área do mercado municipal, com 9 km em 40 vias. Hoje existe um decreto na cidade de São Paulo que obriga cada ano a enterrar 250 km de cabos. O projeto em ruas, como Oscar Freire, foi iniciativa de empresários. A fiação subterrânea ela possui um sistema composto por dutos embutidos separadamente no solo a uma profundidade de aproximadamente 50 centímetros. As concessionárias de energia utilizam geralmente o duto de polietileno de alta densidade nessas instalações. A mudança da rede elétrica para o subterrâneo é bastante complexa. Os dutos são apoiados em uma base de concreto, depois a cobertura é feita, geralmente com areia, para que seja possível acompanhar a movimentação da terra, de modo que, ao passar um caminhão, por exemplo, o impacto da vibração não traga prejuízo. Dependendo da situação, no final, a via volta a ser coberta por terra ou pavimentação. Na sua extensão, são instaladas caixas de passagem a distâncias variáveis, e pode ser preciso fazer caixas maiores, denominadas câmeras de transformação. Salas subterrâneas aí que abrigam os equipamentos das concessionárias, como transformadores e chaves de desligamento. Depois de enterradas, as tubulações são interligadas com os móveis dos consumidores. As caixas de passagem ao longo da extensão da via servem também de caixa de derivação para atender o consumidor final, trazendo aí a ligação de cada uma para cada uma das casas, cada um dos escritórios. No início é necessário realizar múltiplas análises e pesquisar para garantir a segurança e funcionalidade da fiação subterrânea. Imagina uma cidade sem fios. Pense que no lugar de emaranhados, podemos aí ter árvores crescendo sem problemas. Visualize um ponto de referência aí de São Paulo. E agora tenta imaginar ele sem a fiação, sem os postes, sem a fiação cortando, sem aqueles fios todos embolados. Conseguiu. Seria ótimo para São Paulo. Uma série de benefícios que à primeira vista não são tão claros, mas ao longo do tempo se mostrariam úteis para termos aí um São Paulo quase ideal, uma cidade mais bonita, menos gasto com manutenção e, acima de tudo, menos acidentes, podendo assim abrir espaço aí para expansão nacional. Ao realizar pesquisas sobre aplicação de energia solar lá em Fortaleza, foi descoberto que as ligações clandestinas são a segunda maior causa de morte de eletricidade no país. E na maioria dos casos, as violações são perpetradas de forma instável, que expõe os responsáveis, vizinhos e até crianças a graves riscos, como choque elétrico, curto-circuito e incêndio.
Além dos perigos, os famosos gatos podem piorar a qualidade do serviço prestado aos clientes comuns, pois sobrecarregam a rede e tornam um sistema de distribuição mais suscetível a interrupções e oscilações de fornecimento de energia. Hoje, aí, utilizando a fiação subterrânea, a gente evitaria também esses problemas com gatos de energia. A Prefeitura de São Paulo concluiu o enterramento de fios aí no perímetro do Museu do Ipiranga. Ao todo, a extensão do enterramento foi de mais de 4 quilômetros e foram retirados mais de 260 postes e vias na região. Ficou apenas a fiação no sistema de trólebus na Avenida Nazaré. A conversão da fiação em redes subterrâneas vai atingir 12 regiões da cidade de São Paulo, divididas em clusters, sendo 10 na região central e 2 em Pinheiros. O programa ele conta com a parceria da Enel, que é a distribuição de energia de São Paulo, no que se refere à energia elétrica, o SPTrans, a Ilume, que é a gestão de rede municipal de iluminação pública, e a Telcomp. Como visto, diversos são os fatores determinantes, da análise do projeto até a aplicação. Realizando o uso da fiação subterrânea, poderíamos reduzir gastos a longo prazo, bem-estar e qualidade de funcionamento. Hoje, como vantagem, a gente tem a maior confiabilidade, menores indicadores de interrupção ou carga de energia, vida útil maior do que 30 anos e a passagem urbana aí mais limpa. Em relação à desvantagem, que também é sempre bom ressaltar, a gente tem um alto custo de implantação, por isso que a fiação subterrânea ela fica economicamente mais viável a longo prazo. A manutenção corretiva ela é um pouco mais demorada porque é um pouco mais difícil de localizar da onde está vindo o defeito. A gente também vai ter a intervenção de outras empresas, como internet, TV e telefone, que temos atendimento aí de diversas operadoras, então vamos ter que contar com a intervenção deles também, e a operação aí manutenção especializada, visto que não é um tipo de energia que atende aí a todo mundo nesse momento, então teremos aí que ter a mão de obra especializada para estar fazendo a manutenção, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Uma boa noite. Tchau, tchau.